Homeopatia, organon da arte, curado Samuel Hahnemann, organon comentado. Nós estamos aqui no tópico 26 da introdução. Uma expressão que denuncia que se tinha em mente e se pressupunha, todavia, uma matéria morbífica que devia ser dissolvida e removida. Entendemos que existem energias deletérias que precisam ser eliminadas, mas isso só é possível se o tratamento for feito com os remédios também sutis, pois as inflamações são devido à presença dessas energias deletérias no corpo sutis que, por sua vez, enfraquecem determinadas áreas do corpo físico, criando condições de materialização das chamadas doenças e os ataques das microvidas que as caracterizam. Logicamente, gente, que cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua forma de entender. Na homeopatia traz para nós uma nova vertente, uma nova forma da gente encarar. Se você olha, está lá com um corte, está inflamado. Então ali tem uma matéria morbífica. Tá certo. Só que, quando Hahnemann descobriu o remédio homeopático, ele viu que essas inflamações poderiam sumir muito rapidamente usando o remédio energético mais adequado. Então, a maioria das inflamações, se você usar o pirogênio, pode sumir instantaneamente. Sim, pode sumir instantaneamente. Ou seja, em questão de 5, 10, 15 minutos. Mas nem sempre a gente vai poder usar o pirogênio, porque às vezes vai ser galênico. Então é importante que a gente tenha uma visão mais ampla daquilo que a pessoa está sentindo, mais ampla daquilo que precisa se passar para a pessoa. E como os remédios homeopatia são remédios energéticos, que são diluídos e dinamizados, eles vão interferir nas camadas de energia, na estrutura do perispírito, nos corpos sutis. Na época do Hahnemann, quando ele falou em energia vital, de princípio vital, já foi um escândalo para as pessoas da época, porque que é isso? Como ele ousa dizer que nós temos uma energia vital, um princípio vital? Mas depois, Kardec vem e fala sobre o perispírito. E recentemente, uma médium americana, uma física, Barbara Embreno, ela faz a descrição desses corpos sutis, como que eles são, quais as funções que cada um tem. Então, você pode olhar isso no livro Mãos de Luz. Por isso que a gente coloca que os adoecimentos estão nos corpos sutis. A gente afirma isso, às vezes, de uma forma meio categórica. Por quê? Porque nos livros que nós estudamos, dentre eles o Mãos de Luz, a biografia, vocês vão ver no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, é bem grande, porque nós estudamos vários livros mostrando que a doença está nos corpos sutis. E o Hahnemann mostra que a gente vai identificá-las pelos padrões mentais e emocionais. E aí a gente segue o caminho de reparação dos nossos erros, de aprimoramento da nossa saúde. Esses métodos derivativos de auxílio eram empregados a par de meios irritantes antagonistas que lhe eram afins. Lã de carneiro direto sobre a pele, escaldapés, tratamentos pela repugnância, penalização do estômago e pelo intestino através da fome. Tratamento pela fome. Então, ele já colocou pesado o tratamento pela fome. O jejum, os escaldapés e outros tratamentos que trariam para as pessoas aquilo que a pessoa naquela época entendia. Nós temos que respeitar que naquela época as coisas eram complicadas, eram difíceis. Hoje ficaram um pouco melhores, um pouco diferentes, mas nós temos que procurar entender como nós podemos ajudar as pessoas a restabelecer sua saúde, a recuperarem a sua saúde. Essa é a função de cada um de nós, que nos empenhamos em estudar homeopatia, que procuramos aprender homeopatia ou qualquer área da saúde. O que é importante é que procuremos corrigir as mazelas nossas e ver que na época dele ele via determinados tratamentos que ele achava muito inadequado e então ele está mostrando que não devemos seguir por aquele caminho usando a homeopatia. Respeitemo-nos e aprimoremo-nos para conseguirmos os resultados necessários. Meios que provocam a dor, supuração e inflamação nas partes próximas e afastadas, assim como todas as aplicações de raiz forte, sinapismo, emplastos de cantaradas, troviscos, sedenhos, cautérios, pomada de alteriete, moxa, ferro em brasa, acupuntura, etc.
Hahnemann, ele criticava todas as formas de tratamento de saúde diferentes da homeopatia. Provavelmente, na época dele, e certamente que é, porque quando a gente vai tratar uma pessoa que vive no interior, que tem aquela água pura pega da fonte, tem uma alimentação mais natural, é muito mais rápido de tratar, muito mais fácil de tratar do que uma pessoa na cidade que come muito enlatado, que usa muito alimentos artificiais. Então, ele tinha lá seus motivos para criticar aquele tratamento. Mas nós temos que respeitar todos, temos que respeitar a necessidade das pessoas naquele momento, na forma com que se trata as pessoas naquele momento, e cada um vai passando pelo seu aperfeiçoamento, pelo seu aprimoramento, até adquirir a saúde necessária. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua opção de escolha. Mas ele criticava. Como a gente disse, sempre a gente fala em algumas partes do estudo, ele criticava muito. A minha função não é nem criticar Hahnemann, nem criticar os criticados. É ler e ser um moderador. Igualmente, ou pelo menos tentar ser um moderador, né? Igualmente, conforme o curso da natureza bruta, que entrega a si mesma na cura das doenças, procura desembaraçar-se da doença dinâmica, inutilmente, se for crônica, excitando a dor nas partes afastadas do corpo pelas metástases e pelos abscessos, pelas erupções e úlceras. Então, o organismo, naturalmente, sem a ajuda dos remédios homeopáticos, segundo Hahnemann, ele vai tentar se desembaraçar daquele problema. Vai tentar eliminar aquele problema, de alguma forma, por alguma parte, às vezes até um pouco mais afastada. Ou seja, você tem uma micose no pé e o problema na realidade está no intestino, fica esperto. Evidentemente, a velha escola era movida unicamente pela imitação, com a qual queria tornar cômoda a cura, sem conferir uma fundamentação sensata a tais métodos de tratamento indiretos, inúteis e perniciosos, tanto derivados quanto antagonistas. Então, todos os tratamentos que a velha escola usava não traziam bom resultado e ainda criava mais problema de saúde para a pessoa. Levando a procedimentos tão ineficazes, tão debilitantes e tão agressivos, aparentando minorar ou afastar a doença por um certo tempo, que um outro mal mais grave do que o primeiro era estimulado, ocupando o seu lugar. Pode-se, portanto, chamar de cura a um tal estrago. Então, ela tentava usar os tratamentos, fazia vários tratamentos, ou usava um dos vários tratamentos que tinha, dentro dos recursos que a antiga medicina tinha, e causava estrago maior. Então, ele falava, vale a pena. Pode isso ser chamado de cura? Nós temos que entender que não podemos suprimir doença, temos que fazê-la desaparecer, sem suprimir. Ao optarmos por um tratamento homeopático, devemos ser o mais fiel possível a ele, evitando interferir com qualquer outro tratamento antinatural ou mesmo natural. Porque a homeopatia tem exoneração, a homeopatia tem alteração mental, e se você interfere com o tratamento, vai provocar duas alterações diferentes. Uma que a homeopatia causou e a outra que o seu tratamento causou. E aí não vai casar os resultados, não. Vai trazer problema para quem ficar misturando as terapias. Outro ponto importante notar, tá faltando R, né? É que, se for feito um tratamento antinatural que deixa de ir à causa do adoecimento, que é sutil, ele volta mais tarde e no mesmo lugar, ou passa para um órgão mais nobre e de maior hierarquia. Aí a gente vai ver que quando a pessoa fala que tem pressão alta, ela passou por uma das situações anteriores, infecção de garganta ou sinusite, que virou gastrite e depois tornou-se uma terrível ansiedade, aí depois virou depressão. Ou às vezes nem virou ansiedade, alterna gastrite, ansiedade, depressão. Então, isso é uma lei que existe para a grande maioria das pessoas. Da mesma forma, a pressão alta. E a gente tem que ficar bem atento para que a gente consiga tratar com sucesso. Falar em pressão alta, tratar e eliminar o remédio químico, podemos? Em alguns casos, as pessoas vão ficar sem o remédio porque a pressão vai baixar demais. Mas se a pessoa não quer baixar,
Você vai conversar com quem está tratando de você alopaticamente para saber se pode ou não tirar o remédio. Porque todo tratamento com homeopatia, ele visa a harmonização do ser. E algumas pessoas se harmonizam, então os adoecimentos desaparecem. Outras pessoas não se harmonizam e esses adoecimentos, então, não desaparecem. Por isso, devemos estar sempre observando o que os grandes mestres da homeopatia trouxeram para nós, tudo aquilo que já estudaram, muita homeopatia trouxeram para nós, para que a gente consiga ter os melhores resultados, para que a gente consiga entender melhor a homeopatia, os seus efeitos, as suas reações e as melhoras como se processam. Cada vez que a gente estuda e aprimora mais o conhecimento sobre a homeopatia, mais chances nós temos de nos ajudar, de nos compreender e de nos tornarmos seres melhores. Homeopatia, o organão da arte curar de Samuel Hahnemann, o organão comentado, que é esse que está aqui, onde você pode estudar, ampliar seus conhecimentos, aprimorar seus conhecimentos e se fortalecer para a luta do dia a dia, aprimorando-se, aperfeiçoando-se, conhecendo-se melhor e, se você for homeopata, lógico, podendo ajudar melhor as pessoas. Ela somente estava seguindo a natureza bruta e instintiva nos seus esforços insuficientemente eficazes, apenas em crises mórbidas, agudas e moderadas, estava imitando apenas a força vital mantenedora da vida, abandonada a si mesma nas doenças e incapaz de qualquer reflexão do corpo, agindo única e exclusivamente segundo tais leis orgânicas, é pouco capaz de agir segundo a razão e a reflexão. A mesma natureza que é incapaz de juntar as bordas separadas de uma ferida como um inteligente cirurgião, unindo-as a fim de curá-la. Bom, se a gente tiver com um adoecimento e deixar o adoecimento seguir seu curso naturalmente, na grande maioria das vezes ele vai trazer problema para nós. Como, por exemplo, ele citou, a pessoa está lá, deu um corte enorme. Se não for lá costurar e unir as partes, vai ficar difícil de curar, que vai estar afastado uma da outra, vai ficar uma enorme cicatriz, uma cicatriz feia. Se costurar e botar tudo juntinho, sara mais rápido, fica mais bonito. Desde que fazer uma asepsia legal. Então, gente, nós temos que entender que a homeopatia ela traz para nós recursos infinitos. Mas tem coisas que ela não vai fazer. Não adianta você tomar um remédio homeopático para a pele juntar tudinho, que não vai juntar. Você tem que costurar, no caso de um corte muito grande. Então, o Hahnemann, ele mostrava para a gente, certos momentos que a gente precisava usar uma, momentos que precisava de usar outra. Agora, os cortes estão juntinho, toma calêndula que vai sarar muito mais rápido e vai evitar ficar com cicatriz. As pessoas têm o hábito de usar arnica para várias situações. A arnica é mais para esfolado. A mesma natureza que é incapaz, a gente já leu, né, incapaz de juntar as bordas separadas de uma ferida, como inteligente cirurgião, unindo-as a fim de curá-la. Que, por mais matéria óssea que se elimine, muitas vezes em excesso, é incapaz de reduzir e readaptar as extremidades deslocadas e afastadas de um osso fraturado, como também é incapaz de ligar uma artéria ferida, deixando o ferido, que está com toda a sua energia, sangrar até a morte. Então tem momentos e situações que não adianta a gente tentar usar a homeopatia, nem adianta também usar a alopatia. Para juntar os ossos estão quebrados, a pessoa está com... a perna dele está assim. Se alguém não vier, alguém que saiba fazer, no caso, ortopedista, botar o osso dele no local certinho, botar a tala, botar o gesso, não vai dar certo. Agora, colocou tudo no local, costurou, botou o osso no local, imobilizou, aí sim, a gente tem os remédios. Para cicatrizar, a gente tem calêndula, para tirar a dor tem hipéricum, e para colar os ossos tem cifito ou cocara fosfórica, de acordo com algumas situações. Então, nós vamos ter muitos recursos para ajudar a pessoa. Trabalhemos para fazer isso. Procuremos fazer isso. Procuremos nos adaptar para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Conforme ele diz, só uma veia está cortada, tem que ir lá estancar o sangue
para poder costurar aquela veia, tomar as posições, as ações necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa. Que é capaz de recolocar no lugar a extremidade de um osso deslocado por luxação, impedido, contudo, pela rápida inflamação produzida ao seu redor, que isso seja feito pelas mãos do homem. Que, a fim de remover os corpos estranhos instalado na córnea, destrói o olho todo através da supuração. Então, se tem lá alguma coisa alguma coisa no olho, você tem que procurar um oftalmologista, tirar aquilo ali e toma o remédio para não inflamar. Então nós temos sempre que tomar a atitude compatível, coerente e condizente com a situação do momento. Ninguém pode chegar e achar que vai resolver tudo dessa ou daquela forma. Tirou algo que está provocando, fazendo mal, botou o osso no lugar, limpou a ferida e costurou, aí sim a pessoa toma homeopatia. A homeopatia para osso quebrado é uma coisa fantástica. As pessoas ficam assustadas. E para inflamação também nem se fala. Que, apesar de todos os esforços, só sabem reduzir uma hérnia inguinal, estrangulada através da gangrena dos intestinos ou da morte, e que, através das metamorfoses que provoca nas doenças dinâmicas, frequentemente torna os doentes mais infelizes do que eram antes. Então, se deixar ao longo da natureza, a pessoa vai morrer, vai trazer problemas sérios. Então, tem ações que devem ser tomadas pelos profissionais da área. E aí, botou o órgão no lugar, fez o serviço que tem que fazer, aí você vai tratar homeopaticamente. A pessoa está toda inflamada, aí nós temos remédio para tratar a inflamação. Mas aquilo que foi artificial, um machucado artificial, um corte, uma fratura, tem que colocar no lugar, procurar um profissional compatível, procurar colocar no local, aí depois pode-se tomar homeopatia. E ele coloca com a pessoa que esteja muito doente, com vários problemas de saúde, e esse problema está dinâmico, está toda hora indo e voltando, enquanto ele não tomar homeopatia, ele não vai melhorar, vai ficar cada vez mais doente. E aí, quem já tratou com homeopatia sabe que a homeopatia para tratar uma doença crônica é uma maravilha. Ela resolve muito rápido e às vezes para sempre. Mas ainda, os maiores flagelos de nossa existência terrestre, as centelhas que originam as incuráveis doenças sobre as quais geme a humanidade castigada há séculos e milênios pelos miasmas crônicos, psoríase, sífilis e psicose, a força desprotegida da razão e os admite no corpo sem hesitar. É incapaz, todavia, nem de suavizar o efeito de qualquer um deles, e muito menos de removê-los do organismo, deixando-os antes propagar-se até que a morte, muitas das vezes, após um longo e triste período de vida, feche os olhos do sofredor. Então, todas as doenças, os seres humanos, só da gente estar aqui na Terra, a gente já está sujeito a algumas transformações, alguns adoecimentos, alguns problemas de saúde. Só de estarmos aqui. Isso é fato. À medida que a gente vai melhorando, à medida que a gente vai aperfeiçoando moralmente, a gente vai ganhando certas qualidades de vida. Mas também temos que reparar o passado. Então existem as doenças, milenarmente, que são classificadas na homeopatia segundo os miasmas, psoríase, psicose e luetismo, no caso psoríase, sífilis e psicose, que está escrito aqui, seguindo a ordem que está aqui. Normalmente a sífilis a gente fala luetismo, no geral. Ao tratarmos esses miasmas, a gente reduz os adoecimentos, aquilo que estaria prejudicando o nosso corpo vital, prejudicando nossa energia vital, que por seguinte prejudicar também o corpo, começa a se melhorar, começa a estabelecer um novo padrão vibratório, um novo padrão de saúde, e a gente começa a caminhar para a saúde. Com a homeopatia mais condizente, lógico, com os tratamentos mais condizentes. O organismo por si só é incapaz de conseguir eliminar o adoecimento. Devido às nossas culpas, os nossos conflitos, as nossas imperfeições morais, os adoecimentos tendem a sempre ir crescendo. É como se o nosso espírito vingasse de nós mesmos, né? O nosso eu espiritual, melhor dizendo,
vingar-se de nós mesmos ou de si mesmo através do adoecimento que aniquilaria o corpo para poder fugir daqui. Então, temos que prestar atenção que sem o remédio, sem o estímulo, sem o remédio para corrigir o adoecimento, a grande maioria das pessoas vão a óbito. Aí a pessoa fala, não, mas eu fico em oração, me curo. Você é um, diante de milhares que não conseguem nem fazer uma oração. Em alguns casos, por meio da ação de uma vontade poderosa, nos esclarece Kardec, o organismo pode se recuperar de um adoecimento, mas aí temos a ação da mente e a ajuda de um bom espírito auxiliando a pessoa. Essa autocorreção pela mente tem um espírito auxiliando. Todos nós vamos conseguir isso? Não. Por isso existem os remédios, por isso existem os hospitais, existem os serviços de saúde. Mas, se a pessoa deixar de corrigir o seu estado mental-emocional, o adoecimento vai voltar ou vai se complicar, passando a um órgão mais nobre. Então, todas as vezes que você suprime ou que você não corrige realmente a sua postura moral, o adoecimento aumenta de hierarquia. Para que a gente elimine o adoecimento, nós temos que fazer com que todas as nossas ações, toda a nossa forma de trabalhar as doenças sejam reduzidas, sejam diminuídas, através do tratamento mais compatível, tratamento mais adequado. Portanto, a observação dos sintomas subjetivos peculiares ao adoecimento e ao remédio, conforme parágrafo 212, deve ser observado em todas as situações para obter a melhora desejada. Então, para que a gente consiga realmente recuperar a saúde, temos que observar o parágrafo 212 que fala da similitude. Apenas eliminar a doença é contraproducente. Faz-se necessário corrigir o adoecimento sutil, tratando o seu conjunto de sintomas, principalmente os mais subjetivos, pois são estes os de maior hierarquia e que mais influenciam a produção do sinal físico. Então, não adianta chegar e tomar um remédio para o físico. Tem que tomar um remédio que mude o psiquismo, mude a pessoa moralmente para que o problema físico desapareça. Aí a pessoa recupera a saúde. Caso contrário, as doenças vão mudando de lugar, vão se complicando, vão se tornando mais graves, ou vai para o mental, ou vai para um dos miasmas secundários, que é o tuberculinismo, cancerinismo e aiditismo. Então, a gente tem que procurar meios de eliminar os adoecimentos, tratar para que os adoecimentos desapareçam e a gente, então, possa recuperar a saúde decentemente.